Olá, boa tarde. Estamos aqui no nosso programa Fino Trato, numa quarta-feira ensolarada aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Um beijo, uma boa tarde a todos que nos ouvem. Lembrando que o BNI é o nosso patrocinador, um dos nossos maiores patrocinadores, que é a maior e mais bem-sucedida rede de business networking do mundo. Venha saber mais no site www.bnbrasil.com.br. E hoje eu trago aqui a Madalena Junqueiro. Olá, Madalena, tudo bem? Oi, tudo bem, Mara? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, meu e de vocês, porque a Madalena é uma profissional experiente que vai nos falar de um assunto que interessa a todos, que se trata do nosso desenvolvimento, não é, Madalena? Nosso desenvolvimento pessoal, profissional, como pessoa, como ser humano. A Madalena, ela é Master Coach International e Personal Coach. Ela é Trainer International de Programação Neurolinguística e Coaching. Ela ministra cursos também de formação nessa área. Atende tanto individualmente com Coaching PNL, que é a Programação Neurolinguística, e também constelações familiares. E ela vai nos contar tudo isso e mais um pouco aqui nesse nosso gostoso bate-papo, não é, Madalena? É verdade. E inicialmente eu quero falar que eu também sou membro do BNI, né? Nada como um membro grato. Eu ia perguntar isso, que ela é membro do BNI, já que você falou do Grupo Focus. Obrigada por citar o BNI, que gentilmente nos patrocina aqui também e que proporciona esse momento agradável a todos os membros, aos espectadores, levando sempre conhecimento, informação, cultura, bem-estar, enfim, tudo que possa agregar à nossa vida. Que a vida não são só trabalho, tem também toda uma parte pessoal que precisamos estar bem, né, Madalena? É verdade. E eu posso convidar o pessoal para a nossa reunião do BNI? Pode, fique à vontade. A primeira convidada que nos faz, que faz esse convite. Fique à vontade, Madalena. Nós temos a reunião do convidado especial nessa sexta-feira, lá na nossa sede de encontros, na ACM, no centro de São Paulo, na rua Nestor Pestana 147. 8h30 da manhã. Está todo mundo convidado para o café da manhã para conhecer essa maravilha que é o BNI, que é o grupo de negócios do qual nós participamos. Obrigada por fazer essa não digo propaganda, mas assim, esse é um convite. E eu acho que e não é nada, a nossa conversa aqui é muito gostosa porque ela é muito informal e nós não temos combinações prévias. Não. Então, assim, eu digo, te agradeço, porque é a primeira pessoa que faz questão de começar a entrevista falando de quem proporciona, isso se chama gratidão, né? É verdade, porque eu adoro, né? Adoro o BNI. Que bom. Eu sou uma das fundadoras do meu grupo. Fico feliz com isso, fico feliz. E obrigada mais uma vez. Vamos falar um pouquinho da sua profissão, do seu lado profissional como Master Coach International e Personal Coaching? Vamos lá? Vamos lá. Fala um pouquinho de você, há quanto tempo você trabalha nessa área? Então, eu conheci a PNL em 1992, quando ela começou a ser muito divulgada aqui no Brasil. E comecei a estudar, me encantei e depois comecei a fazer alguns cursos e profissionalmente eu estou na área desde 1996, isto é, 18 anos, né, trabalhando com pessoas, ensinando, dando aulas de PNL, trabalhando com coaching, trazendo para as pessoas uma facilidade maior para entender a sua própria vida, para entender seu próprio cérebro e para trabalhar suas metas, principalmente. Em outras palavras, o mecanismo de superação, às vezes temos situações que estão assim, digamos assim, cristalizadas, não é? Que não conseguimos transpor para poder continuar crescendo, nos desenvolvendo, progredindo em todos os aspectos da vida. Então a PNL é uma técnica que muito nos auxilia nesse objetivo, não é? É verdade. E então, já a próxima pergunta, que seria o que é PNL, emendando aqui, que é a programação neurolinguística. Como é que ela funciona, o que é, os benefícios diretos, indiretos? Então, a programação neurolinguística, ela foi criada a partir de estudos na área de psicologia e psiquiatria. Então, é um trabalho focado e ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em meados dos anos 60, estudando o comportamento do ser humano e principalmente como é que o nosso cérebro funciona.
E aí eles descobriram coisas incríveis, os criadores, né, que foi Richard Bandler e John Grinder, descobriram coisas incríveis sobre o nosso cérebro, como ele funciona, e que não é exatamente como a gente aprendeu ou que a gente acha que ele funciona. Então a linguagem tem muito a ver com a recepção do seu cérebro. O cérebro entende o que você fala e não o que você quer dizer, isto é, o que você acha que está falando. E esse aprendizado é muito importante porque isso às vezes muda a vida das pessoas. Mara, você conhece alguém que não tenha um probleminha ou alguma questão para ser melhorada? Olha, eu conheço muitas pessoas, Madalena, que realmente não tem nenhum problema a ser resolvido, já não enfrentam mais nenhum problema de estresse. Eu conheço muitas pessoas e posso te dizer onde elas se encontram, no cemitério. Ou no céu, né? Entendeu? Sabe aquela questão bem assim? Ou seja, não existe essas pessoas, não existe. Porque nós estamos aqui num processo de evolução, de crescimento e passamos por dificuldades, cada um em sua área ou em áreas diferentes, em diferentes momentos, mas todos nós, com certeza. A não ser quem já morreu. Pois é. Então, qualquer dificuldade que o ser humano tenha, qualquer anseio, medo, angústia, trauma, fobia, alergia, depressão, compulsões, isso tudo a PNL descobriu uma maneira muito fácil e muito rápida de trabalhar, porque vai direto no foco do problema, vai na origem. E aí faz uma reprogramação mental. Sabe, o cérebro é como um computador, né? Ele pode ser programado, reprogramado, desprogramado. E quando há uma reprogramação, o seu comportamento muda, suas crenças mudam, seu jeito a sua visão de vida muda. Então você fica muito melhor. Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem disso. Nosso programa ele tem um alcance nacional e mundial. Nós estamos aqui em São Paulo, onde é um mercado mais desenvolvido em todas as áreas, não há como negar. Uma metrópole, a maior cidade da América Latina, não é? Enfim, uma cidade cosmopolita, mas o nosso programa vai longe. Então, muitas pessoas não têm conhecimento dessas técnicas. Eu sempre conheci a PNL como uma técnica rápida e eficaz. Diferente de uma terapia, principalmente na linha, poderia citar a psicanálise, que é uma linha longa. Eu não estou discutindo resultados, estou discutindo maneiras de se obter esse resultado. Não é? A PNL faz um trabalho mais rápido, pelo que eu falei, que vai direto no ponto. Então nós trabalhamos uma coisa de cada vez. Se a pessoa tem uma alergia, trabalha a alergia, ela fica bem. Se tem uma fobia, mesma coisa. Uma depressão, compulsões. Então vai aos poucos. E já resolve porque é um trabalho específico, foi criado para aquilo através de pesquisas. Então, sempre dá certo. A PNL ela é um método consagrado no mundo todo. Desde a década de 60, como você falou, com Richard Bandler. 70? É uma técnica consagrada. De resultados inquestionáveis. Verdade. Inquestionáveis, são resultados inquestionáveis. Nós tivemos aqui no Brasil, como você falou, em 92 teve um boom, né, de um primeiro... Foi. E como que a PNL, ela faz tipo assim, a desprogramação nível inconsciente? Conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Porque de repente uma coisa, se é tão fácil assim, por que eu não consigo fazer sozinho? Porque eu acredito que esteja no nosso inconsciente ou subconsciente. Como é que é isso? É verdade. A PNL trabalha com o conceito de consciente e inconsciente. Então a grande maioria das nossas informações estão no inconsciente. Nós atuamos no nível consciente numa porcentagem muito pequena. Alguns livros falam em 10%, outros falam em 5%. Eu já vi até um livro falando em 1% de consciente. Ou seja, nós temos todo um mundo muito paralelo, não é? Acontecendo dentro de nós. Dentro de nós. E é lá que está a nossa verdade, ela está guardadinha, porque o nosso consciente, ele é seletivo, ele é inteligente, ele não atua ao mesmo tempo com tudo que nós possuímos, porque não daria, né? A gente não daria conta. Então fica guardadinho lá, a hora que a gente precisa vem. Um banco de dados. Banco de dados. Como um computador mesmo. Exatamente. Né? Nos arquivos. E muitas vezes certas crenças que aparentemente são negativas, mas que visam, por um período de nossa vida, nos proteger.
Sim, né? é verdade. O nosso, Mas chega uma hora que ela já não serve mais, é onde temos que mexer. o nosso inconsciente, ele nos protege sempre, sem julgamento, né? Sem questionamento nenhum. Mas quando nós trazemos para o consciente, já é o primeiro passo para a mudança. Então, um comportamento seu que você não gosta mais, já não faz mais sentido, você não consegue mudar, precisa trazer para o consciente a causa dele. Às vezes é coisa que a gente aprendeu lá na infância. Sabe quando a professora olha para a criança e fala assim: ai, você é mesmo burrinho, não vai aprender nada, não aprende mesmo matemática, né? Então a criança introjeta que matemática é difícil e passa a ter dificuldades porque acreditou na professora, confiou na professora. Ou o pai, né? Seja lá quem for. Principalmente os pais. Então cria crenças. As nossas crenças são instaladas ao longo da nossa vida, mas principalmente na infância. Mas elas podem ser mudadas, sim, com trabalho de PNL ou de coaching. Agora, o que é coaching e qual a diferença entre PNL e coaching? A PNL, ela tem um cunho mais terapêutico, mas não é só para terapia, ela é usada em todas as áreas, na educação, no profissional, no social, no familiar, na religião, em todas as áreas da vida. A PNL é usada porque ela reprograma a mente, ela muda crenças, ela melhora o nosso estado. Se você está mal, você passa a ficar bem. Então a PNL atua de várias maneiras, inclusive no coaching, porque o coaching, eu não vou dizer que ele surgiu da PNL, mas a PNL foi divulgadora do coaching e grande influenciadora do coaching, porque eu faço coaching desde essa época que eu comecei com PNL. Desde 1992 que eu já conheci o coaching, só que era com outro nome, né? Qual era o nome? Não tinha nome, não, era assim, trabalhando suas metas e objetivos. Mas era esse trabalho de coaching que levou esse nome e está tão famoso hoje em dia. Então, qual a diferença? Quando você faz um trabalho voltado para uma mudança, você atua nos traumas das pessoas, no passado, naquilo que atrapalhou, nas mágoas. Então, tudo que faz mal hoje, que começou lá atrás um dia, a gente mexe um pouquinho para reprogramar, para que a pessoa tenha uma nova visão daquela situação, uma visão melhorada. Então nós mexemos com o passado. Agora, o coaching, não. O coaching é um trabalho que impulsiona a pessoa, que leva a pessoa para frente, que faz a pessoa descobrir o caminho, que leva para um objetivo, para metas. Então a pessoa precisa querer alguma coisa, então atua daqui para o futuro. Vai do presente para o futuro. Eu poderia dizer o seguinte, Madalena, que o coaching limpa o passado, é isso, desbloqueia o passado para você poder caminhar com mais objetivos, com mais paz em relação ao futuro. Não, o coaching não. O coaching, aliás, a PNL, desculpe. O coaching trabalha de daqui hoje para frente, para o futuro. A PNL tem ferramentas que podem limpar o passado. Reprogramar o passado. Porque fica difícil você carregando aquele peso todo. Às vezes você quer avançar e não consegue, justamente por causa dessas crenças enraizadas, não é? Insegurança, medo, timidez, tudo isso são coisas que começaram lá no passado por algum motivo e que a PNL ajuda a mexer. Sabe, síndrome do pânico, que muitas pessoas têm. Que se instala em momentos difíceis. Depressão, coisa que começou no passado. E aí, com a PNL a gente mexe ali e dá uma mudada para melhor. Mudada, descondiciona, desconecta, né? Descondiciona. Drena aquela energia. E como você me perguntou, atua no nível inconsciente, porque a PNL tem técnicas, então eu converso com a pessoa pensa que nós estamos num bate-papo, mas eu estou mandando mensagens, entre aspas, né, subliminares, que vão direto para o inconsciente. Perfeito. E se falando em coach, eu tenho aqui, quero mostrar para vocês o livro Coach, Grandes Mestres e Resultados Extraordinários. A Madalena faz parte desse livro, não é? Você também faz parte desse livro, onde mostra muito resultados, como estabelecer e alcançar resultados extraordinários em sua vida pessoal e profissional.
Agora eu tenho aqui alguns cursos, que você também ministra cursos. É. Eu tenho aqui cursos de comunicação, coaching para objetivos e metas, lideranças, vendas. Tem um que eu gostei aqui, saúde feminina, valorização e conhecimentos aprofundados do corpo feminino, consequentemente a transformação da autoimagem, significação, libertação, TPM, como é que é isso? Cólicas, TPM, como é que é isso? Nossa, fiquei curiosa. então, interessante, né? Muito! Tudo que acontece com a gente, com o nosso corpo, são comportamentos do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, uma TPM, uma dor, uma cólica, uma raiva, uma angústia, uma mágoa, são comportamentos que podem ser mudados, podem ser reprogramados. Então, uma TPM é algo que acontece no seu corpo porque você acredita naquilo. Não deixa de ser uma crença. Não é uma verdade absoluta. Ou seja, você mudando... porque tem mulheres que têm e outras que não. Ou seja, você mudando o comando cerebral em todos os níveis do seu cérebro, conclusão, ocorre uma desconectada, essa crença. Desprograma. Desprograma, ela é invalidada, ela não tem mais força. Conclusão, ela deixa de existir. Deixa de existir. É como se a gente mexesse numa gaveta e trocasse de arquivo e trocasse as pastas daqui e pusesse aqui. Então, TPM era aqui na pasta da verdade, ela vai para a pasta daquelas coisas que já não são mais verdade. Tipo Papai Noel, né? Tipo Papai Noel. Esses cursos você ministra no seu instituto, que você é diretora do Instituto Via Lux. Onde são esses cursos? Ou em lugares variados? Como é que é para quem quiser saber mais? Então, como são feitos esses cursos? Gostaria que você... Ou você quer deixar um site? Sim. Esses cursos eu ministro em São Paulo ou em qualquer outro lugar que me convidarem. Eu já dei cursos em Taubaté. Esse mês que vem eu vou para Minas Gerais. Já dei cursos em outros institutos também, em outras cidades. Eu dou cursos de formação em programação neurolinguística para todos os níveis de formação para quem quiser atuar na área. Dou curso de coaching também para quem quiser se formar como coach e trabalhar como coach. E dou esses cursos mais rápidos, cursos avulsos, como esse da saúde feminina, de vendas, de liderança, comunicação, que são os cursos mais rápidos, né? De 1 dia ou 2 dias, mas no nível de treinamentos. Esses cursos são para o público em geral, Madalena? Sim, são para quem tiver interesse em conhecer a neurolinguística e o coaching ou simplesmente se trabalhar, né? Colocar uma meta, fazer um planejamento ou melhorar a sua saúde no caso do trabalho feminino. Desenvolver mais a sensualidade, né? Sim, muitas vezes que está, né, a mulher fica endurecida, a questão da feminilidade toda bloqueada devido a crenças muito feministas, às vezes, né? Num modelo mais feministas. Eu gostaria de já te convidar, Madalena, para você vir aqui contar um pouquinho, assim, detalhar cada área desses cursos. Você teria interesse em vir para você fazer? A gente faria quase um mini cursinho aqui online para fazer uns highlights aqui para poder explicar melhor. Porque eu conheço um pouco desse universo, já fiz cursos, mas assim, a grande maioria é desconhecida, é muito útil, é muito prático. É aquele grau, né? O neurolinguístico fala muito daquele grau, né? É um grau na saída que faz toda uma diferença na chegada. Às vezes é como um avião. Se ele tiver uma diferença de 1 grau, muito conhecido esse exemplo, não é? Na PNL. Se você sai da Europa com uma diferença na sua rota, um avião de 1 grau, apenas 1 grau, você vai pousar em Manaus ou em Porto Alegre. Nossa, não é? Verdade. Então, às vezes, pequenas mudanças, a diferença é muito grande, e assim é com a nossa vida. Pequenas modificações têm um resultado maravilhoso, muito grande. É a diferença de esquerda para direita, norte e sul, enfim, 180 graus que fazem, em outras palavras, é a diferença entre a felicidade e o sofrimento. É interessante isso que você falou de 1 grau, né? Às vezes uma coisinha pequenininha gera um grande resultado. Por exemplo, posso dar uma dica? Claro, deve. As pessoas leigas não têm muito ideia disso, mas o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só. Trabalha num sistema integrado. Com certeza. Então, quando uma pessoa está muito mal, está deprimida, a tendência dela é cair. Cai o rosto, cai os ombros, cai tudo. E os olhos. Então,
às vezes eu atendo até por telefone e falo para a pessoa, olha no espelho, como é que tá teu ombro? Tá para baixo, teu rosto para baixo. O teu corpo tá dizendo. Simplesmente muda a posição. Levanta os ombros, levanta aqui e faça uma distensão muscular facial para cima, assim, ó. É a questão da praxis, não é uma coisa que pode, essa melhora vem, a gente está acostumado de dentro para fora, mas de fora para dentro é verdadeiro também. Porque o cérebro, o nosso cérebro, ele vai fazer coerência. Sim. Ele vai fazer coerência com a tua postura. Sim. Então, se você está numa postura assim, de bem-estar, ele rapidinho promove o bem-estar. Ele libera serotonina e endorfina rapidinho, né? Madalena, nosso tempo aqui é limitado. Ai, que pena. Uma pena, eu ficaria conversando com você aqui um tempão, mas você virá outras vezes. Instituto Via Lux, www.institutovialux com x no final.com.br. E-mail institutovialux@gmail, é isso? Gmail.com. Gmail.com, porque aqui tá Gmail, estranhei, mas ok. Saiu errado, Saiu errado, ok. Mas quem sabe faz ao vivo, e ao vivo às vezes a gente erra. É verdade. É muito gostoso, é muito mais energético a gente fazer ao vivo, eu gosto. Madalena, um super obrigado para você mais uma vez. Aguardo você aqui outras vezes. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. E mais uma vez, obrigada ao BNI, que é um dos nossos principais patrocinadores. E até já!